meu Salvador, pois com poder tens feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Santo, Santo é Senhor. Enchido nossas lâmpadas com óleo, oh aleluia, enfeito sua virgem. Enchido nossas lâmpadas com óleo do Espírito, enfeito sua virgem florescer. Santo, tu és santo, Senhor, santo, oh aleluia, santo és Senhor. Adorado, exaltado é Senhor, tão amado, desejado das nações. Tu és Senhor, mais que tudo é amado, adorado. Exaltado é Senhor, tão amado, desejado das nações, adorado, mais que tudo é amado, adorado. Exaltado é Senhor, tão amado, desejado das nações. Aleluia, aleluia, aleluia. Boa noite, Marlene, minha linda. Paz do Senhor Jesus. Seja bem-vinda. Adorado. Oh, aleluia. Chamamos, Senhor. Chamamos, Santo Espírito de Deus. Chamamos, Senhor. Desejado das nações, desejado, adorado, Exaltado é Senhor, tão amado, desejado das nações, adorado, mais que tudo é amado, adorado. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Espírito Santo de Deus. Mais que tudo é amado.
tu és, tu és. Exaltado és, Senhor, tão amado. Mais que todos, mais que tudo é amado, adorado. Aleluias, aleluias, aleluias. Glória, glória. Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, voltei. Paz do Senhor Jesus. Boa noite. Paz, irmão Nisvan. Que a paz do Senhor seja com todos nesta noite. Tava com saudade de vocês. Aleluias. Estão bem? Creio que sim, em nome do Senhor Jesus. Já vai compartilhando o link com alguém. Vai convidando alguém para estar conosco nesta noite, para ouvir a palavra do Senhor, para dar glória a Deus e aleluia junto conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louvado, exaltado, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Vamos orar? Vamos dar glória a Deus e aleluia, mas antes de nós orarmos, você vai compartilhar esse link com alguém, vai sim, porque eu creio que o Senhor vai falar conosco nesta noite. Eu acho que fiquei quase um mês sem vir, né? Uma semana estava trabalhando, na outra não estava muito bem de saúde. E semana passada eu tirei uns dias para descansar, precisava dar uma respirada. Mas para a glória do Senhor Jesus voltamos. E voltamos com chave de ouro, hein? Voltamos para dar glória a Deus e aleluia, louvar, exaltar, engrandecer e bendizer o nome do nosso Deus. Já estava com saudade de estar aqui com você, de pregar a palavra do Senhor, de falar das coisas que vêm do trono de Deus. E eu creio que o Senhor ele vai falar conosco poderosamente nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então, agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade, pelo privilégio, pela oportunidade que Ele nos deu de estar aqui. Se você puder, onde você estiver, feche os teus olhos. Comece a agradecer ao Pai pela graça, pela misericórdia, pela glória, pela bondade dele sobre as nossas vidas, porque você e eu só estamos aqui. Você e eu só despertamos esta manhã por causa dele, amém? Foi por causa dele. Não temos mérito de coisa alguma, mas a bondade do Senhor, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor tem nos alcançado. Vamos orar primeiro, agradecendo a Deus por estarmos aqui nesta noite. Deus querido, Deus amado, Deus todo-poderoso, louvado, exaltado, engrandecido, bendito é o teu nome. Nos colocamos ante o Senhor nesta hora para render a ti o louvor, a glória, a adoração, que só tu és digno de receber, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Está escrito na tua palavra e assim é a mais pura verdade, Deus. Tu és o único digno, tu és o único exaltado, tu és o único digno de ser exaltado, glorificado, entronizado entre louvores, engrandecido, pois tu és o Deus dos céus, o Deus todo-poderoso, o grande El Shaddai, o poderoso eu sou. E acima de ti, fora de ti não há Deus. Paizinho, nesta noite consagramos as nossas vidas ante a tua presença, ante o teu altar. Nos colocamos, nos dispomos a estar aqui, a parar 1 hora, 2 horas que seja, papai, para ouvir o Senhor falar. Mas não apenas neste período em que o Senhor vai falar conosco através da tua palavra, nesta live, nesta quinta com Deus. Mas eu peço ao Senhor que o tempo todo, em todos os dias da nossa vida, o Senhor fale conosco, que o Senhor esteja conosco, que possamos sentir a tua presença, o toque do teu Santo Espírito se manifestando em nós e através de nós, que sejamos nós um canal de bênção do teu poder para a nossa casa, para os nossos colegas de trabalho, para os nossos vizinhos, para os nossos irmãos em Cristo.
que verdadeiramente nós venhamos refletir a glória do Senhor, a luz do Senhor por onde quer que passarmos. Deus, peço ao Senhor desde já que venha nos guardar, nos livrar, nos proteger contra todas as investidas do mal, contra todos os ataques do maligno. Nos dá livramento, papai, porque enquanto nós nos dispomos a ouvir a tua voz, Satanás tenta contra nós para nos atingir, para nos afligir. Então eu clamo, Deus, reveste-nos agora com a tua armadura, não apenas a nós, mas a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela também. Guarda e livra de toda a retaliação do inferno. Em nome de Jesus, papai, que todo plano de Satanás para nos roubar, matar e destruir seja frustrado, que tudo aquilo que Satanás intentou lançar para nos desviar dos caminhos do Senhor, para nos impedir de ver a tua face, de ver a tua glória, que toda distração neste momento, que toda confusão, Deus Todo-Poderoso, que todo sono, que todo cansaço, que toda surdez, que toda cegueira, que toda confusão de mente caia por terra em nome de Jesus, e que neste momento o Senhor venha nos trazer o esclarecimento e o entendimento, o discernimento para ouvirmos a tua palavra e nos alimentarmos dela, que a tua palavra venha de encontro às nossas necessidades. Que a tua palavra venha de encontro ao nosso coração. E quando eu digo isso, papai, não estou pedindo para o Senhor falar aquilo que queremos, mas sim aquilo que precisamos. Ainda que o que precisamos, Deus, seja correção. Faz o teu querer, fique à vontade, cumpre em nós os teus desígnios, os teus propósitos. E desde já eu quero agradecer e glorificar por cada vida que já está aqui e por cada um daqueles que logo mais estarão conosco. E isso tudo, Deus, só estamos aqui, Senhor. Só nos dispomos a estar aqui porque é para a honra e é para a glória do teu nome. Não é para a glória da carne de ninguém, nenhum de nós, mas é para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir o Senhor falar? Abra comigo no Evangelho segundo João. A paz, Maria José, minha querida. Seja bem-vinda em nome de Jesus. João, capítulo de número 14. Vai abrindo aí, João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo de número 14, nós vamos ver o que está no versículo de número 3. Vai achando aí. A minha salvação e a ti me renderei. Eu já coloquei este louvor de fundo porque nós vamos falar do reino de Deus, da vinda do reino de Deus. Aleluias. Achou aí? João 14, versículo 3. Nós vamos ouvir aqui Jesus falar com os discípulos pouco antes dele passar por todo o processo que ele haveria de passar. Jesus já alertou os seus discípulos, já avisou das coisas que estariam por vir. E aqui no versículo de número 3 ele diz assim, ó: E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vamos de novo. E quando eu for e vos preparar lugar, for para onde, pastora Juliana? Jesus está dizendo exatamente do momento, do tempo em que ele seria arrebatado em glória e subiria para o céu, logo após a sua ressurreição e o período que ele haveria de passar com os discípulos pós a sua ressurreição. Amém? Paz, tia Edna, seja bem-vinda. Então aqui, Jesus já está, quando reunido com os discípulos, trazendo um consolo, trazendo um conforto ao coração dos discípulos, alertando que depois que ele subisse, ele voltaria. E quando eu for e vos preparar lugar, então veja que Jesus ele haveria de subir para preparar lugar para aqueles que fossem salvos e estivessem aqui ou viessem a dormir no Senhor, mas estivessem nos caminhos do Senhor. Então era necessário que Jesus fosse em glória para os céus, preparar o lugar, preparar um ambiente, para que quando ele voltar, e isso vai acontecer,
É muito triste, meus irmãos, mas tem muita gente que não crê mais na volta de Jesus. E eu não falo de gente que não conhece a Cristo ou não conhece a palavra. Eu falo de pessoas que, inclusive, muitas vezes dividiram o altar comigo. Pessoas que dividiram o altar comigo não creem no regresso de Jesus, não creem na vinda de Jesus, até pregam Jesus, até falam disso, mas porque virou hobby, porque está acostumado e habituado, mas não crê mais. E eu digo isso com muita exatidão, porque de verdade, uma pessoa que crê verdadeiramente em Jesus e crê verdadeiramente na volta de Jesus tem temor e procura andar nos caminhos do Senhor, porque como a palavra do Senhor diz, ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora em que nosso Senhor Jesus vai voltar. Então nós temos que estar preparados, porque a palavra do Senhor diz que como um ladrão à noite ele virá. Continue aqui, versículo 3. Paz, pastor Rodrigues, que bênção, varão, saudade de você. Precisamos marcar para a gente se encontrar, hein? Versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Aleluia. Você está preparado para a volta de Jesus? Se faça essa pergunta neste momento. Se Jesus voltar agora, eu vou ou eu fico? Isso é muito sério, hein? Se Jesus voltar agora, porque como ele disse, eu vou, e ele realmente foi. A palavra do Senhor diz que depois que Jesus passou alguns dias com os discípulos após ele ressuscitar, a palavra do Senhor nos conta que ele foi arrebatado, que ele subiu em glória. E eu creio que o nosso Cristo está sentado à direita do Deus Todo-Poderoso, esperando o dia e a hora em que o Deus Pai vai falar assim, é hoje. E aí as trombetas vão soar. Meu Deus, vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Eu creio que um dia as trombetas irão soar e em glória, em nuvem resplandecente, se verá o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, assentado no seu cavalo branco e na sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele vai voltar para buscar aqueles discípulos. Eu não estou falando de Pedro, Paulo, João, aqueles que lá estavam, não. Eu estou falando todos os discípulos que mesmo pós a vinda de Jesus na terra, creram. A palavra do Senhor diz que bem-aventurado é aquele que não viu, porém creu. Bem-aventurado significa mais do que feliz. Então, mais do que feliz é aquele que não viu Jesus, mas creu nele. E não apenas creu, porque crer é acreditar. Tem gente que até acredita em Jesus, mas não teme a Jesus e não serve a Jesus. Mas glória a Deus que estes não somos nós. Amém? E que você e eu estejamos preparados para o regresso do Senhor. Como eu disse, nós vamos falar um pouquinho nesta noite sobre o reino de Deus, sobre a vinda do reino de Deus. Há pouca coisa, acho que um mês aproximadamente, a minha mãe, a pastora Tânia, nós temos um grupo de mulheres de oração, intercessão, enfim, é uma igreja, um ministério, onde nós cultuamos virtualmente com várias mulheres, algumas que só cultuam conosco, outras têm as suas denominações. E Deus colocou no coração da minha mãe de iniciarmos ali um estudo sobre o Apocalipse. Não necessariamente só o livro do Apocalipse. Até porque eu não vou entrar em detalhes com vocês nesta noite, que não é esse o principal objetivo. Mas o Apocalipse não iniciou em Apocalipse capítulo de número 1, versículo 1 em diante. O que significa Apocalipse, pastor? Apocalipse significa revelações. Então, o livro de Apocalipse, escrito, guiado e direcionado pelo Espírito Santo de Deus através das revelações que o Espírito Santo entregou a João, foi escrito por João. Por isso que chama Apocalipse, revelações. Porque é um livro onde registra as revelações do fim dos últimos dias, das últimas coisas, do fim que o Espírito Santo, que Deus entregou a João, e ele registrou, amém? Mas, quando nós falamos em teologia, a teologia tem uma área de estudo
específica para estudar as revelações, estudar o Apocalipse, que se chama escatologia. A escatologia significa estudo das últimas coisas. Escato, últimos, estudo, a logia, estudo. Então, o estudo das últimas coisas. E quando nós iniciamos o estudo das últimas coisas, nós podemos entender que o fim, na verdade, ele se originou lá no céu. Como assim, pastora Juliana? Exatamente. A palavra do Senhor diz que quando Deus criou os céus e a terra e tudo que neles há, e Deus formou o homem, enfim, em Gênesis ali nós vemos no começo muito bem isso. A intenção do Senhor não é que o mundo acabasse. Tanto que não havia morte, não foi o plano de Deus. Só que mesmo antes de Deus criar céus e terra e tudo que neles há, o Apocalipse já havia se iniciado lá no céu. Quando? A partir do momento que o pecado, a rebelião de Satanás se iniciou. Por quê? O fim só está destinado por conta do pecado. Tanto que a palavra do Senhor diz que o preço do pecado, o salário do pecado é o quê? A morte. E fisicamente falando, o que é o fim para o homem? É a morte. Então entenda que o fim só se tornou real, só veio a existir por algo que aconteceu lá no começo. E não foi no começo em Gênesis 1, foi no céu, quando Satanás se rebelou contra Deus, pecou contra Deus, induziu a terça parte dos anjos a pecarem contra o Senhor, e ali eles foram precipitados, eles foram expulsos do céu. E Satanás precipitado, expulso dos céus, a palavra do Senhor nos diz que quando Deus criou o homem, quando Deus criou a mulher, quando Deus criou inicialmente céus, terra, tudo que neles há, a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava por sobre a face do abismo, e Deus começou a dizer, haja luz, e houve luz, e aí nós vamos vindo com Apocalipse capítulo de número 1, até chegar ao momento da criação do homem. E a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 1, versículo 27 diz, criou Deus homem e mulher, macho e fêmea os criou e os abençoou. E a palavra do Senhor disse ao homem, disse a Adão, Adão, dominai sobre a terra, sede fecundos, multiplicai-vos, crescei. Ou seja, o plano original de Deus não é que houvesse um fim, não era que houvesse o fim. O plano original de Deus é que o homem vivesse eternamente, sem precisar passar pela morte. O plano original de Deus é que o homem vivesse eternamente, sem precisar padecer de males, sem precisar passar por aflições, por tribulações, porque não foi Deus que introduziu isso. Foi o pecado, e o pecado que se originou no coração, na mente de Lúcifer, por inveja, por ciúme. Então entenda, o fim, o Apocalipse, né? As últimas coisas só se originou, só passou a se tornar real a partir do momento que o pecado entrou no mundo. Tanto que a palavra do Senhor nos conta, Gênesis capítulo de número 3, ali nós vemos o pecado, quando Eva deu ouvidos à serpente, quando Eva induziu seu marido, o convidou e Adão não vigiou, não se posicionou como um verdadeiro homem, como um verdadeiro cabeça. Eu ainda vou ministrar sobre isso, vai ser muito interessante essa mensagem. Mas por falta de um posicionamento, por falta de assumir o seu papel, o homem acabou pecando e com isso a palavra do Senhor diz que houve separação entre Deus e o homem, porque o apóstolo Paulo ele registrou que nada poderia nos separar do amor do Senhor, nada. A palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo escreveu, nem morte, nem tribulação, nem angústia. Várias situações o apóstolo Paulo expôs e disse que nada daquilo poderia separar o homem de Deus, do amor de Deus. Mas a palavra do Senhor é muito clara quando diz que o pecado separa Deus do homem.
O pecado é a única coisa que faz separação entre Deus e o homem, amém? E ali quando o homem e a mulher pecaram contra Deus, o Senhor ele chegou e falou assim para eles: olha, não dá mais para vocês permanecerem aqui no paraíso não. A mulher vai ser mãe com dor de parto, o homem vai ter que trabalhar e vai ter que comer do suor do seu rosto e vocês vão morrer. A vida eterna que vocês teriam sem precisar passar pela morte não existe mais. Vocês irão morrer, vocês irão padecer, vocês irão ter que sofrer aflições. Tanto que o próprio Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Eu tenho vos dito isso para que em mim tenhais paz. Porque realmente aflição, luta, dificuldade, dor, tribulação, só dá para ter paz no Senhor Jesus. Porque com ele nós vencemos. E por causa dele nós vencemos. Paz, Lu, minha linda, seja bem-vinda. Só que você e eu não precisaríamos passar por nada disso se não houvesse havido, né? Se não tivesse ocorrido o pecado. E aí a palavra do Senhor nos conta então, e ali eu estou dando tudo isso para você entender o contexto da palavra. Estou aqui te passando a introdução. Aí a palavra do Senhor nos conta então, deixa eu só colocar o notebook para carregar, bênçãos, porque senão eu vou ficar sem bateria. Aí eu não paro. Cara, espera aqui para mim. Aperta ali pra mim, por favor. Não vi que tava sem bateria. Por favor. Minha irmã se rastejando aqui. Derrubei água pra tudo quanto é lado aqui também. Ô, Jesus, pastora Juliana tá atrapalhadinha hoje. Glória a Deus. Aleluia. Agora sim. Agora a gente não desliga mais. Então eu tô dando essa introdução toda. Eu também tava com saudade da live. Lu já disse aqui no começo que eu tava morrendo de saudade de vocês. Agora nós vamos sempre, hein? Não me deixa aqui sozinha, não. Aleluia. Então vamos lá. Então nós estávamos aqui justamente colocando toda essa introdução para você entender algumas coisas, entender o tema, o contexto da palavra de hoje, que está em João capítulo 14, versículo 3. Então, havendo tudo isso, um homem acarretou maldição para si quando pecou, mas Deus, pelo seu infinito amor, pela sua infinita graça, pela sua infinita bondade, pela sua infinita misericórdia, porque é só por isso que você e eu estamos aqui, amém? Você e eu só estamos aqui por causa da graça de Deus, por causa do amor de Deus, por causa da bondade de Deus, por causa da misericórdia de Deus. A palavra do Senhor diz perdão, que as misericórdias do Senhor, paz e nasce, a minha linda, são a causa de não sermos consumidos. Amém? Você e eu só existimos. Você e eu só temos vida e hoje podemos dizer que a temos em abundância, porque a graça, a misericórdia, o amor e a bondade do Senhor nos alcançou. E a misericórdia do Senhor, que é a causa de não sermos consumidos, permitiu com que Deus nos desse uma nova chance. E ali veio o proto-evangelho. Proto-evangelho significa o primeiro evangelho. É a primeira palavra que fala acerca do evangelho. Evangelhos são as boas novas acerca da salvação, acerca de Jesus. Quando Deus ele fala assim: olha, serpente, da semente da mulher virá um que pisará a tua cabeça. Você morderá o seu calcanhar, mas ele pisará a sua cabeça. E ali, o próprio Deus já estava declarando, o próprio Deus já estava dizendo que de uma mulher, da semente gerada de uma mulher, do filho de uma mulher, tanto que Jesus foi gerado no ventre de Maria para se fazer cumprir esta palavra que está em Gênesis. Olha isso. Sabe por que eu amo a palavra? Nossa, como eu amo a palavra. A paz, irmã Eliana, seja bem-vinda. Eu amo a palavra. Eu me converti, eu tinha 14 anos, eu faço aniversário hoje, esse ano, de 30 anos de evangelho. Nossa, eu me alegro. Olha, até me emociono. São 30 anos caminhando com Jesus. 30 anos servindo a Jesus sem me desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Já caí, já pequei, já errei, porque eu sou carne, sou falha. Isso não é desculpa, mas é a realidade.
mas eu nunca me afastei dos caminhos do Senhor. 30 anos servindo ao Senhor. E eu, desde que me converti, praticamente, eu sempre fui muito ativa na obra. Sempre. O Senhor, tudo na minha vida aconteceu muito rápido. Eu entreguei a minha vida para Jesus num domingo. Na quarta-feira, eu fui batizada com o Espírito Santo. E no sábado seguinte, eu descia as águas do batismo. E pouquíssimos dias, pouquíssimo tempo depois, eu estava fazendo a obra do Senhor. Eu estava em cima do altar. E ali eu já me envolvi em várias coisas, várias atividades da igreja, porque servo que é servo não é aquele que está no altar com o microfone. Hoje, a pastora Juliana, por exemplo, está num altar com o microfone, mas a pastora Juliana lava banheiro até hoje também, eu lavo o banheiro da igreja. Faz tempo que eu não vou lá lavar o banheiro da igreja, inclusive, estou precisando. Mas, quando reúno ali os levitas da casa do Senhor para a gente fazer a faxina, eu faço questão, eu não abro mão de lavar o banheiro. E quem conhece a nossa igreja sabe que não é um banheiro muito limpinho, geralmente não, porque nós ficamos num ponto onde tem muito morador de rua. Servo que é servo não é aquele que quer estar no altar só de maquiagem, bonito, de salto. Eu desço do salto. Lava banheiro. Então já lavei banheiro como lavo até hoje, esfrego o chão, faço o que tiver que fazer. Até cuidar das crianças quando precisa, eu já cuidei. Não é muito meu chamado, mas eu sou serva, eu fui chamada para servir. E um servo útil é um servo que faz aquilo que é necessário. Amém? E ali eu passei por muitos ministérios. E o ministério cujo o Senhor mais me usou nesses anos todos até então era o ministério do louvor. Desde menina, desde sempre estava ali. Mas quando o Senhor me capacitou, me ungiu a pregar a palavra, eu me apaixonei e eu não abro mão. Eu não abro mão de pregar a palavra do Senhor. Quando eu estive doente e eu estava me recuperando, e eu não tinha voz mais, porque eu vim de um processo, de um trauma muito grande por conta, literalmente, eu já contei aqui meu testemunho, todos sabem, eu morri, o Senhor, pela misericórdia, me ressuscitou, mas eu fiquei entubada, então machucou a minha garganta e tudo mais. E depois que eu voltei, eu não conseguia falar, eu não conseguia sequer pronunciar som algum direito. E lógico, eu nunca tinha passado por aquilo, enfim. Eu falei, Senhor, restaura as minhas cordas vocais para que eu possa te louvar, mas principalmente me restaura para que eu possa testemunhar e contar o que o Senhor fez na minha vida e continuar pregando a tua palavra, porque a palavra do Senhor, ela liberta, a palavra do Senhor liberta, a palavra do Senhor nos liberta. E o que eu amo na palavra do Senhor, por isso que eu te contei tudo isso, é para você entender, é como Deus, ele é tão perfeito e ele cuida de tudo nos mínimos detalhes, que uma promessa de um versículo que quando você não presta atenção, ou não lê, ou não come com intenção de se alimentar da palavra, você nem percebe. Mas enquanto Deus estava repreendendo o homem e o expulsando do jardim, ali também Deus, no mesmo momento, agiu de misericórdia e numa pequena palavra que Deus liberou, ele fez a promessa que haveria uma oportunidade de salvação e ele já decretou como aconteceria. E você vê a Bíblia toda e o Novo Testamento com detalhes riquíssimos para cumprir aquela palavra liberada no proto-evangelho. O homem pecou, o homem se separou, fez separação de Deus, porque até então o homem andava com Deus pessoalmente. Deus descia todos os dias na viração para andar com Adão, para estar com Adão. E quando Deus expulsou o homem do jardim do Éden, ele ficou muitos anos em silêncio. Ficou um tempo em silêncio. E ali o Senhor, preocupado já com a criação dele, que ele amava, porque, meu irmão, independente dos meus erros e das minhas falhas, independente dos teus erros e das tuas falhas, nós somos amados do Pai. E ele ali liberou uma palavra, uma promessa, e trouxe uma forma de você e eu sermos resgatados e termos a oportunidade de ir morar com ele para sempre.
Só que aí não seria mais sem passar pela morte. E é nisso que a gente começa a pregar. Pastora Juliana, já são 36 minutos de live e agora que vai começar, exatamente. Eu te introduzi para você entender. E aqui nós estamos em João, capítulo 14, versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então Jesus subiu em glória, mas ele iria subir em glória, e ele estava ali falando, lembrando, reforçando, eu vou, mas eu vou voltar. Você crê que Jesus vai voltar? Ele vai voltar, amém? E enquanto Jesus estava aqui na terra, ele, por várias vezes, ele estava alertando acerca da vinda do reino de Deus. Ele estava falando acerca da vinda do reino de Deus. E aqui, João 14:3, ele alertou de novo, olha, eu estou indo ao Pai, preparar lugar para os salvos, porque também não é todo mundo que vai morar no céu. Tem gente que acha que vai morar no céu e não vai. Só vai para o céu os lavados, salvos e remidos no sangue do Cordeiro e que permanecerem fiéis e firmes até o fim. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 24, registra muito claramente isso. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Amém? Não são todos que vão para o céu. Então eu irei para o Pai, vou preparar lugar para os salvos, para os valentes, perseverantes, fiéis, e eu vou voltar para te buscar. Oh, aleluia. Anseio por este dia. E eu voltarei para vos buscar. Essa é uma promessa. E a palavra do Senhor no livro de Números, se eu não me engano, está registrado que Deus, ele não é homem para que minta e menos ainda filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu que ele vai voltar e ele vai voltar. Não sei o dia, não sei a hora em que o meu Jesus vai voltar, mas eu creio que ele voltará. E por isso eu tenho a responsabilidade como cristã que quer morar com Deus de me preparar, de vigiar e de perseverar até o fim. Amém? Aleluias. E que assim seja você também. E eu quero que você venha comigo no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 17. Nós vamos falar acerca da vinda do reino de Deus, amém? Acha comigo aí o Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 17. Eu trouxe este capítulo, mas aí foi ele inteiro, tem umas 2 semanas no estudo, como eu disse. Mas o Espírito Santo, ele colocou no meu coração para a gente focar nesse trecho acerca da vinda do reino de Deus, que nós vamos ler a partir do versículo de número 20. Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículo de número 20. Vai achando aí. Glória a Deus. Vamos lá? Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículo 20, diz assim: Interrogado pelos fariseus, quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então vamos lá. Jesus, nos seus 3 anos de ministério, curou, libertou, operou sinais, milagres, prodígios, maravilhas e começou a incomodar os fariseus, amém? Fariseus, para você entender, reforçando, eram homens religiosos do povo de Israel, do povo de Deus, religiosos, não cristãos, não salvos, religiosos, que tinham autoridade sobre o povo e se achavam, como eu posso dizer assim de uma forma bem direta, se achavam a elite que iria para o céu, que tinha lugar garantido no reino de Deus. Eles eram superiores, se achavam superiores. Tinham sim uma posição carnal, terrena de superioridade, uma hierarquia, mas
havia uma prepotência, uma arrogância sobrenatural na vida destes homens. E eles olhavam para a religião e não para verdadeiramente o que era a palavra de vida e de salvação. Eles eram apegados à religião. E religião não salva ninguém, hein? Quem salva é Jesus. E a palavra do Senhor diz que Jesus começou a atrair multidões, multidões e multidões por onde ele passava. E certa feita, quando Jesus estava ali com aquelas multidões, quando Jesus estava ali operando seus sinais, seus milagres, seus prodígios, suas maravilhas, muitos estavam sendo curados, pouco antes nós vimos a cura de leprosos, muitos estavam sendo alcançados, a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor estavam chegando aonde ninguém mais chegava, aos humilhados, desprezados, aos doentes, mas Jesus não faz acepção de pessoas para salvar, amém? Aí os fariseus chegaram diante de Jesus e falaram exatamente o que nós vimos no versículo de número 20. Interrogado pelos fariseus, e interrogado, a palavra interrogado vem do verbo interrogar, que significa perguntar ou exigir uma resposta. Ele é igual a polícia, né? O interrogatório. Você não está ali tendo uma conversa, você está ali impondo ao outro a obrigação de te responder. Então, o interrogatório é algo pesado. Não é algo leve, não é um bate-papo, uma conversa, mas é uma obrigatoriedade de responder o que o outro quer saber. Então, os fariseus, de uma forma arrogante, prepotente, soberba, chegaram diante de Jesus e interrogaram, o obrigaram a responder a pergunta deles. Quando viria o reino de Deus? Jesus, eu imagino a cena, estou aqui imaginando, tá? Provavelmente não foi dessa maneira, mas é como se fosse. Já que você sabe tanto, já que você se intitula o Filho de Deus, ou já que você é tão especial, nós exigimos saber de você então, quando que vai chegar o reino de Deus? Vai? Quando que vai chegar o reino de Deus? E Jesus, na sua infinita sabedoria e mansidão, ele disse assim, ó, não vem o reino de Deus com visível aparência, ou seja, não é qualquer olho que vai ver o reino de Deus. O reino de Deus não é fácil de se ver. O reino de Deus não é simplesmente algo que você olha ali o reino de Deus. É o que está escrito aqui no versículo 21. O reino de Deus não é algo que você olha, o reino de Deus ali. Não. Não é com visível aparência que você vê o reino de Deus. Não é com os olhos físicos que você vê o reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele está no interior. Ele está dentro de vós. O reino de Deus está dentro das pessoas. É ali que você vai ver o reino de Deus. Deixa marcado aqui que nós já vamos voltar, mas eu quero ler alguns textos com você para ficar uma coisa muito clara para você entender que não é o seu exterior, que não é a sua aparência de crente, que não é você parecer homem de Deus, não é você parecer mulher de Deus, porque os fariseus pareciam homem de Deus, mas não eram. Os fariseus pareciam ser salvos, mas não estavam. Os fariseus parecia que teriam um lugar no céu, mas se não houvesse arrependimento e conversão, para eles não haveria lugar no reino de Deus. Sabe o lugar que Jesus foi preparar para que quando ele voltar ele leve os salvos? Os fariseus pareciam até que iriam para lá, mas não iriam. Assim como nos nossos dias, meu irmão, minha irmã, você e eu não podemos só parecer homem de Deus. Você e eu não podemos só parecer mulher de Deus. Você e eu não podemos só parecer salvos. Você e eu temos que ser. Você tem que ser homem de Deus. Você tem que ser mulher de Deus. E ser homem de Deus, ser mulher de Deus, salvo, lavado, remido, santo do Senhor, não é só dentro da igreja, não é na frente do pastor, na frente da pastora. Você e eu temos que ser homem e mulher de Deus dentro da nossa casa, para a nossa família, para os nossos vizinhos, lá no trabalho, no transporte público, no trânsito, quando a gente tem vontade de mandar os filisteus virem e levar, porque não é fácil, mas você e eu temos que ser
homem e mulher de Deus o tempo todo, em todo lugar. Porque por mais que a gente consiga, por um determinado tempo, porque ninguém consegue enganar todo mundo o tempo todo, uma hora a máscara cai. Mas por mais que por um determinado tempo alguém consiga trazer engano, parecendo homem, parecendo mulher de Deus, a Deus ninguém engana, meu irmão. E quem vai eleger, quem vai escolher quem vai para o céu, não é o pastor Wilson, a pastora Juliana ou qualquer pastor que você conheça, o pastor da sua igreja, que vai dizer assim, essa irmãzinha aqui parece mulher de Deus, Jesus, ela tem um lugar. Não. Quem vai determinar, quem vai ocupar a morada, as moradias que Jesus foi preparar, é o Senhor. Como, pastora Juliana, olhando para o nosso interior e verificando se verdadeiramente nós temos o reino de Deus dentro de nós. Abre comigo o Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículo 37. Tu és digno de... Ah, Maranata, vem Senhor Jesus. Achou aí? Mateus, capítulo de número 12, versículo 37. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui neste texto. Achou? Glória a Deus. Vamos ver o versículo 36 para fazer contexto? Aliás, vamos aprofundar. Versículo 33, nós vamos ler o trecho todo. Árvores e seus frutos. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferires os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Aqui nós estávamos vendo novamente uma palavra liberada sobre alguns que aparentavam ser coisas boas. E aí Jesus usou este texto para declarar o seguinte: primeiro, não adianta parecer bom. A árvore verdadeiramente se conhece pelos frutos. E não basta só dar frutos. Tem que dar frutos bons, porque existem árvores que dão frutos maus. Tem frutos que são venenosos, impróprios para o alimento. Então não basta só ser uma árvore frutífera. Amém? Tem que ser uma árvore frutífera e frutificar frutos bons. E aí ele continua, olha que pesado, versículo 34. Raça de víboras. Sabe o que significa raça de víboras? Quem usava muito este trecho, este jargão, era João Batista. Por que ele chamava os fariseus de raça de víboras? As víboras são cobras. Elas comem os seus filhotes. Amém? A cobra, uma come outra. Por isso que tem aquele ditado também, é cobra comendo cobra. Raça de víboras. O que João Batista queria dizer? Que aqueles fariseus estavam matando os do próprio povo, estavam querendo comer os do próprio povo. Por que ele falava para os romanos, né? Falava ali para aquele povo todo, olha, vocês estão destruindo. Vocês estão comendo um ao outro. Que vexame, que vergonha, raça de víboras. Então, quando você ouve este texto, é literalmente uma ofensa. Significa que eles comiam um ao outro. Raça de víboras. Falsos. Traiçoeiros. Como podereis falar coisas boas sendo maus? Pior ainda, hipócrita. Que quem fala uma coisa sendo outra é um hipócrita mentiroso. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Como vocês podem falar coisas boas se o coração de vocês, se o interior de vocês está cheio de sujeira, de pecado, de podridão? É impossível.
Os mesmos fariseus que perguntaram depois para Jesus, quando que vai vir o reino de Deus? O reino de Deus não é visível com os olhos, o reino de Deus está no interior. Agora, a pessoa que tem o interior contaminado pelo pecado, apodrecido pelo pecado, verdadeiramente, como que ele poderá enxergar o reino de Deus? É impossível. Continuando aqui, ó, versículo de número 36. Digo-vos que toda palavra frívola que proferires os homens, frívola significa pesada, palavras torpes, que toda palavra má que proferir o homem, dela darão conta no dia do juízo. É muito sério, meu irmão. É muito sério, a gente tem que vigiar muito com o que sai da boca. Porque a palavra do Senhor diz no versículo 37, porque as tuas palavras, pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Ou seja, o que sai da minha e o que sai da tua boca ou nos justifica ou nos condena. Você consegue entender por que eu te trouxe neste texto? Porque Jesus olhou para os fariseus e disse assim: o reino de Deus não é visível com os olhos. Você não pode ver ali e acolá. O reino de Deus é algo que começa no seu interior. Se por dentro você não estiver cheio de Deus, se por dentro você não estiver apto a enxergar o reino de Deus, quando Jesus voltar para levar os salvos e morar com ele em glória nas residências celestiais que ele foi preparar, você não vai ver o reino de Deus. Meu Deus. É impossível. Não vai ver o reino de Deus. Capítulo 15 de Mateus, versículos 18 ao 19. Dá uma olhada aqui no que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo de número 15, versículo 18 ao versículo 19. Olha aqui. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Você está entendendo? Que é de dentro, que é do coração. De novo, o reino de Deus está dentro de vós. Ah, eu não enxergo, eu não estou vendo o reino de Deus dentro de mim. Porque ao invés de você ter um coração limpo, puro, você tem o coração contaminado. Versículo 19. Do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Versículo 20. São estas as coisas que contaminam o homem. É tudo isso que corrompe, que contamina o homem. É justamente o seu interior. Por isso que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, e é uma guerra diária, meu irmão, todos os dias nós temos que clamar: Senhor, limpa o meu coração. Guarda a minha mente, limpa o meu interior, limpa o meu coração de tudo aquilo que me corrompe, de tudo aquilo que me suja. Tudo aquilo que é mau desígnio, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que não acarreta bênção nem para mim nem para os outros, limpa, tira do meu coração e faz do meu coração um coração mais alvo do que a neve, um coração igual ao teu, Jesus, disposto a obedecer, cumprir todo o querer. Oh, aleluia. Olha de novo aqui agora Mateus capítulo de número 12. Aliás, eu li com você, né? O versículo 34, deixa eu ver se eu li com você. Li, que eu voltei um pouquinho. Eu tinha anotado para ver com você depois, mas fiz questão de passar tudo. Mateus 23, versículo de número 27. E aí nós vamos voltar para o Evangelho segundo Lucas. Mateus capítulo de número 23, versículo de número 27. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes ao sepulcro caiados, que por fora se mostram belos, mas o interior é cheio de ossos de mortos e de toda imundícia. Lembra que tudo isso se originou porque nós começamos lá em Lucas, capítulo 17, versículo 20, quando começamos a falar acerca da vinda do reino de Deus, e Jesus foi interrogado pelos fariseus: e Jesus, quando que vem o reino de Deus? E Jesus olhou para eles e falou assim: com os olhos carnais, com os olhos físicos, você não pode ver o reino de Deus. E o reino de Deus está no seu interior.
Aí eles ficaram tudo com cara de ué, né, de interrogação, e não entenderam. E vocês já viram por que eles não entenderam? Porque o interior deles estava podre, contaminado. E aqui, ai de vós, escribas, os escribas eram os homens que copiavam manualmente, porque não havia máquina de xerox, não havia impressora, copiadora. Então eles copiavam manualmente os manuscritos, que eram os textos que compõem a Bíblia, o Antigo Testamento. Não existia o Novo Testamento na época. Então eles conheciam muito o que dizia a palavra, mas eles não viviam. Não adianta você conhecer o que está escrito na Bíblia e não viver. Não adianta você saber muitos versículos, onde está o capítulo, onde está o versículo, e não praticar. Escriba, vazio. Eles conheciam muito o que estava escrito. Conheciam a palavra. Tinham letras lindas, eram homens importantes, se destacavam assim como fariseus, mas eram vazios. Ou pior, não eram nem vazios, eram contaminados por dentro. Porque olha o que a palavra diz aqui. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Hipócritas são homens falsos. Hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcro caiado. Pastora Juliana, o que é um sepulcro caiado? É um sepulcro podre. Sepulcro caiado é um sepulcro que já está muito podre, que já teve muita podridão lá dentro. Ele foi além do estragado, ele está caiado, está muito podre. Que por fora se mostram belos. É igual quando você vai num enterro, num velório. Você olha por fora, por mais que você saiba que ali é um cemitério, você não vê osso para fora, a não ser quando cavam ali uns buraquinhos e você vê, né? Eu já vi umas coisas assim. Eu não gosto de cemitério, só vou quando não tem jeito, mas se eu puder eu passo longe, do outro lado. Mas eu já vi, você vai lá, principalmente, né, nesses cemitérios que são mais públicos, enfim, quando o coveiro cava lá aquelas sepulturas, vem osso junto. Mas você normalmente, quando você passa num cemitério, você vê a lápide, tudo arrumadinho, flores, né? Aparentemente bem cuidado, mas por dentro, meu irmão, tem morte, tem sujeira, tem osso, tem bicho comendo a carne, tem podridão. E olha que ousadia, foi disso que chamaram. Vós, escribas e fariseus, são hipócritas, iguais, semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se aparentam belo, mas por dentro estão podres. Por dentro estão contaminados. Quer ver o reino de Deus? Eu também quero. Queremos nós contemplar e ver o reino de Deus? Então nós precisamos ter o nosso interior limpo, purificado, porque como Jesus disse aqui no versículo 21, volta lá em Lucas capítulo de número 17, versículo 21, versículo 20, parte B. Mas Jesus respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Os olhos não verão, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo lá está, porque o reino de Deus está onde? Dentro de vós. Versículo 22. A seguir, dirigiu-se aos seus discípulos. Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Depois que Jesus deu essa lapada nos fariseus, depois que Jesus respondeu, Jesus literalmente se dirigiu, deixou os fariseus falando sozinhos e foi falar com os discípulos e falou para eles exatamente isso: meus discípulos, vai chegar um dia em que vocês vão querer ver um dos dias em que o Filho do Homem estará no meio de vós e não verão. É como se Jesus estivesse dizendo para eles assim: esses homens estão zombando, blasfemando, mas vai chegar o dia em que o Filho do Homem não estará mais no vosso meio. Vai chegar um dia, discípulo, em que Jesus não estará mais no vosso meio. Muitos vão querer ver, muitos vão querer falar com Jesus, muitos vão querer a ajuda de Jesus, mas vai ser tarde demais. Olha o que diz a palavra do Senhor, deixe marcado aqui, Isaías capítulo de número 55. Vamos lá no livro do profeta Isaías capítulo 55. Dá um pulinho lá. Isaías capítulo 55, versículo de número 6. Olha o que diz a palavra do Senhor.
Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Invocai o reino de Deus, buscai o Senhor enquanto enquanto pode se achar, porque como Jesus disse aqui para os discípulos, virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis, porque meu querido, minha querida, Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar e arrebatar a igreja em glória, muitos vão ficar e vão querer e não vão poder. Vão buscar e não vão achar. Então, enquanto nós estamos aqui, temos que nos preparar para ver o reino de Deus e a vinda do reino de Deus, porque ele vai voltar. A paz da Arde, seja bem-vinda, minha linda. Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Não importa o dia, não importa a hora, não importa se nesta geração. Eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Mas se não formos, glória a Deus. Eu sei que o dia que Jesus voltar para mim, eu quero estar preparada para dormir no Senhor. E quando ele voltar, para me levar em glória. Uma daquelas casas que nós vimos, nós começamos a leitura do nosso texto aqui, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Uma das casas que Jesus foi fazer lá no céu é minha. Você fica com a outra. E a outra de quem que é? Você fica com a outra. Uma das casas que Jesus foi preparar lá no céu é minha. Eu não abro mão. Eu conversava esses dias, nem sei mais com quem. Conversava esses dias. E eu tava falando acerca disso, como eu falei pra você. Pai, Jô, saudade de vocês, hein? Já tava com saudade da live. Eita glória, não posso ficar sem fazer live. Não deixem não, em nome de Jesus. Mas eu conversava esses dias com alguém, realmente eu não vou me recordar com quem foi. Acho que umas 2, 3 pessoas estávamos conversando. E como eu falei pra você, esse ano eu completo 30 anos de evangelho. Glória a Deus, ó. 3 décadas servindo ao Senhor. Que privilégio. Que privilégio. E eu falei, olha, 30 anos na caminhada e eu faço 44 anos esse ano. Eu faço 44 anos em novembro. Então, eu passei literalmente a minha juventude e a minha melhor idade toda na casa do Senhor. E não foi só na casa do Senhor, indo para a igreja. Foi me gastando no altar, servindo o reino. Desde sempre, buscando, servindo, trabalhando para Jesus. Foi domingo à noite, eu estava conversando com algumas irmãs lá, lembrei agora, a gente falava sobre isso, sobre ter crédito no céu, né? Enfim, é outro tema isso, mas vamos lá. E aí eu falei para elas, meninas, acham mesmo que eu gastei literalmente os melhores anos da minha vida, todos na casa do Senhor, servindo ao Senhor, para chegar no final eu ficar? Não admito, não abro mão. Imagina, eu gastar minha juventude toda, a minha vida inteira na casa do Senhor, na presença do Senhor, no altar do Senhor, sendo chicoteada de tudo quanto é lado, Satanás guerreando de tudo quanto é lado, porque quando a gente serve ao diabo, ele pesa, ele vem, mas é menos pior. Agora, quando a gente serve ao Senhor, é de tudo quanto é lado, afronta, investida do maligno o tempo todo para me paralisar, e eu vou agora, no final da caminhada, vacilar para tomar uma rasteira. Senhor, não, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero ir morar no céu com Jesus. Uma das mansões celestiais, uma das moradias que Jesus foi preparar lá no céu é minha. Eu não abro mão de ir para o céu, meu irmão. E você não pode abrir mão de ir para o céu por coisa nenhuma. Não abra mão de ir para o céu por nada nem por ninguém. Não abra mão da tua salvação, meu querido. Não abra mão da tua salvação, minha querida, por coisa nenhuma. Por nada, nem bem físico, material, nem pessoas, nem situações. Se tem uma determinada situação que pode causar uma brecha para Satanás te roubar, tapa ela, não deixa o diabo te roubar. Não abre mão de morar com Jesus lá no céu, não. Morar com ele é o alvo, é o foco. É isso que você tem que enxergar. Você só tem que enxergar o céu. Você tem que desenhar, sabe aquele alvo? E mira nele.
Desenha um alvo, escreve céu bem no meio e mira nele. E vive a tua vida em função de ir morar com Jesus para sempre. Porque vai chegar o dia e a hora em que nós vamos morar com Jesus para sempre. Oh, aleluia. Para sempre, para sempre. Volta aqui, versículo 24, versículo 23. Lucas 17, 23. E vos dirão. Vamos ver o 22 só para fazer contexto. A seguir dirigiu-se aos seus discípulos. Virá o tempo em que desejareis ver os dias do Filho do Homem, não vereis. E vos dirão, ei-lo aqui ou ei-lo lá está. Não vades nem o sigais. É mentira. Tem gente que vai falar que Jesus está em lugares que Jesus não está. E isso não só depois que Jesus voltar. Nos dias de hoje, tem gente dizendo que Jesus está naquele lugar, que Deus está naquele lugar. Meu irmão, não é em todo lugar que Deus está, não. Tava vendo uns vídeos aí de um determinado homem que se diz pastor, sei lá o que é aquilo, que Deus tenha misericórdia daquela alma, mas ele disse que Deus estava lá. Impossível Deus estar naquele lugar, porque existiam situações e coisas que ali estavam acontecendo que não condiz com o ambiente em que Deus estaria. Amém? Não é em todo lugar que Deus está. Então não acredite quando fale, não tem problema não. Vem aqui, não tem problema. Deus é o mesmo. Deus é o mesmo Deus. Não. Todos são o mesmo Deus. Não, não são. Vigia, crente. Vigia, homem. Vigia, mulher. Vigia onde você põe a planta dos teus pés. Vigia onde você está, onde você anda. Vigia com quem você anda. Vigia, porque tá cheio de gente que diz que Deus está em todos os lugares. Mas olha o que Jesus disse no versículo 23. Vos dirão, ei-lo aqui ou ei-lo lá está. Não vades nem os sigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Amém? Assim será o dia do Filho do Homem. Vai ser num raio de um lugar para o outro. Então, é assim. É desta forma. É desta maneira. Vigia, vigia. Vamos vigiar. É chegado o reino de Deus e a justiça do Senhor. Porque o reino de Deus, meu irmão, não é só amor e mansidão e benignidade, não. O reino de Deus é justiça, porque não são todos que vão adentrar as portas. Amém? Não são todos que vão adentrar as portas do reino. O reino de Deus é mansidão, o reino de Deus é amor, mas o reino de Deus, antes de tudo, ele é justiça. E por mais que Deus ame, ele ama, hein? Eu imagino o quão o Senhor vai se entristecer no dia que ele voltar e ficar a grande multidão. Eu imagino, sabe por quê? Abre comigo Isaías 53. Vamos ver o versículo 25 e a gente vai lá para Isaías 53, porque o texto, o versículo que eu vou citar, que o Espírito Santo colocou no meu coração, está em Isaías 53, que nós vamos ler por inteiro, com base neste versículo 25 aqui. Versículo 25, Lucas 17. Mas importa que primeiro ele padeça coisas e seja rejeitado por esta geração, para que o Filho de Deus retorne em glória como um relâmpago. Antes de tudo, ele vai precisar padecer muitas coisas e ser rejeitado, como aconteceu naquela geração e como acontece ainda nos dias de hoje. Porque você bem sabe que na geração de Jesus ele foi rejeitado, ele padeceu muitas coisas e no dia de hoje não é diferente. Então, antes dele voltar em glória para arrebatar e buscar a igreja, antes dele voltar com as vestes resplandecentes, ele teria que primeiro padecer, tanto que ele padeceria, morreria, e aí sim ele ressuscitaria, subiria ao Pai e voltaria em glória. Mas como ele disse aqui, primeiro era necessário que ele padecesse. E você lembra que eu falei para você do proto-evangelho? Por que, pastora Juliana, Jesus teria que padecer? Por quê? Porque Deus, ele disse, olha, serpente, o filho da mulher, a semente da mulher vai pisar na tua cabeça, vai te esmagar, vai te destruir. Mas você vai morder o calcanhar do filho da mulher.
Então, era necessário primeiro que ele padecesse, que ele tivesse o seu calcanhar mordido e machucado, pagasse o preço por causa do pecado do homem. Por minha e por tua culpa, Jesus padeceu, sofreu tudo que ele sofreu, e por minha e tua culpa, ainda nos dias de hoje, Jesus, ele ainda é rejeitado, porque muitas vezes você e eu mesmo o rejeitamos, ou você e eu não abrimos a boca para pregar Jesus para aqueles que o rejeitam. Não oramos, não intercedemos. Responsáveis somos nós. A culpa é nossa. Isaías 53, deixa marcado aqui que nós já vamos voltar já já. Mas abra comigo a tua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Olha o que diz a palavra do Senhor. Versículo 1 em diante. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhávamos para ele, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Tem alguma coisa diferente? Você já apareceu aqui já. Quer? Passa aqui, minha filha. Você já apareceu, todo mundo te vê. Olha o que você só tá aprontando aqui. Passa e dá a paz do Senhor. Fala oi. Chegou da faculdade agora. Passa, minhas filhas. Uma passa se arrastando aqui embaixo, a outra passa ali. Oh, glória. Aleluias. É diferente nos dias de hoje? Você nota algo de diferente nos dias de hoje? Tá vendo de novo? Jesus lá em João 17, ele disse que era necessário que o Filho do Homem padecesse para fazer cumprir a palavra do Senhor, porque Isaías 53 registrou isso, guiado e direcionado pelo Senhor. Era desprezado, rejeitado, homem de dores, sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Versículo 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É por causa dele, meu irmão. Foi por causa dele, minha irmã. De novo, é só por causa dele que você e eu estamos aqui. É só por causa dele, da bondade dele, da misericórdia dele, do amor dele. Você e eu não estamos aqui porque você e eu somos bons. Você e eu não estamos aqui porque nós somos inteligentes. Você e eu não estamos aqui porque somos bonitos. Você e eu não estamos aqui pela quantidade de zeros que temos na conta depois do número inteiro. Você e eu não estamos aqui por causa do carro que dirigimos, da casa que moramos, de quão bonito falamos, do currículo que nós temos. Você e eu só estamos aqui por causa da misericórdia, da bondade, do amor do Senhor, que fez com que ele entregasse até a última gota do sangue dele, para que hoje você e eu, que nele cremos e que nele perseveramos, porque de novo, a moradia que Jesus foi preparar no céu não é para todos, não é para qualquer um. O reino de Deus, de amor, de bondade e misericórdia não virá para todos. O reino de Deus de justiça, sim. Por isso que Deus falou também para os fariseus: o reino de Deus está dentro de vós. Não de de amor, de misericórdia e bondade, mas de justiça também. Porque Deus há de julgar todos. A palavra do Senhor, ela é muito clara quando ela diz que todo olho verá e
toda língua confessará que Jesus é o Senhor, independente se a pessoa crê hoje ou não, independente se ela acredita hoje ou não, independente se ela serve a Deus ou não, vai chegar um dia, vai chegar um momento, vai chegar a hora em que todo olho verá e toda língua terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. A diferença é que muitos vão subir, mas muitos também vão ficar. Eita Deus, meu Deus. Sabe o que é interessante? A gente se depara hoje com muita gente pregando. Tem muita gente pregando. Mas tem muita gente que está pregando prosperidade. Tem muita gente que está pregando tantas coisas, se preocupando com este reino terreno, carnal. E poucos são os lugares que nós vemos alguém pregar verdadeiramente a palavra que liberta, a palavra do arrependimento, a palavra da salvação. A minha igreja não é perfeita, não é. Todos temos consciência, o meu pastor tem consciência, meu pastor presidente, minha pastora presidente, todos nós temos consciência que a nossa igreja não é perfeita. Está aqui a irmã Marlene, a Lu, a maior parte que está aqui comigo congrega lá conosco. E não somos perfeitos, temos muitas falhas, porque é uma igreja constituída por homens. Mas tem uma pessoa que, enfim, saiu, não está mais lá conosco, e eu conversava com ela e ela falava assim, ai, tem algumas coisas que eu não gosto, não concordo, não é pra mim, não sei o que, tudo bem, amém. Aí depois eu parei e fiquei pensando assim, falei, Jesus, e eu falei pra ela isso também, eu falei, olha, fulana, eu sei que eu não vou encontrar a igreja perfeita. Vou dizer que é tudo que eu concordo, que é tudo que eu gosto, que é tudo que tá lindo e maravilhoso? Gente, nós estamos no meio de pessoas. Tem situações difíceis, faz parte. Onde tem homem, não tem problema. Onde tem ser humano, tem problema, porque o ser humano é o causador dos problemas, amém? Enfim. Mas a questão é, o que eu quero para mim hoje? Primeiro, eu quero uma cobertura saudável e verdadeira. Eu tenho hoje uma igreja onde os presidentes, onde os pastores verdadeiramente são homem e mulher de oração. Então eu tenho uma cobertura que ora por mim, que intercede por mim, uma cobertura sólida, familiar, um lar estruturado de oração, de busca, com falhas, com defeitos. Sim. Mas eu tenho que enxergar o que eu almejo. Naquele lugar, e aqui estão as ovelhinhas do nosso pasto ali, que podem me desmentir se eu estiver mentindo. Fiquem à vontade para me desmentir se a pastora Juliana estiver falando alguma mentira. Até porque a mentira é do diabo e eu não sou filha do diabo. Mas se tiver algum engano, não fiquem constrangidas em falar. Mas nós estamos ali reunidos em um ambiente onde nós pregamos a palavra de Deus. E a palavra que salva. É lógico que se Deus me entregar uma palavra que vai ministrar acerca da sua vida financeira e vai liberar bênçãos e prosperidade e Deus te dá e Deus multiplica, eu vou ministrar, eu prego a palavra que Deus me entrega. Mas ali nós não temos medo de ministrar a palavra que leva ao arrependimento, que leva à conversão. Ai, mas se o povo ouvir não vai gostar, vai embora. Pena! Mas ali, naquele altar, nós liberamos a palavra que vem da boca do Senhor e como ela é. Não maquiamos a Bíblia. Porque tem gente pregando a Bíblia no altar maquiada. Para atrair povo, para não mexer no ego do povo, para não deixar o povo triste e o povo não querer ir embora. Meu irmão, não. Nós pregamos a palavra que liberta. Por quê? Porque o reino de Deus, como diz a própria Bíblia, é tomado à força. Entrar no reino de Deus não é para qualquer um, não, meu irmão. O reino de Deus é tomado à força. Por isso que não é fácil ser cristão. E cristão de verdade. Ser cristão
Ser cristão significa seguir os ensinamentos de Cristo. Ser não apenas imagem e semelhança física de Cristo, mas significa seguir os ensinamentos de Cristo. Isso é ser cristão. Ser cristão significa, se você for procurar no conceito da palavra, no dicionário, significa exatamente isso. Significa seguir os princípios e os ensinamentos de Cristo. O que Cristo disse? Eu vou fazer, é isso que é ser cristão. Então, Cristo disse, a palavra do Senhor disse, a Bíblia diz, não matarás, não vou matar, não roubarás, não vou roubar, não contarás falso testemunho, não vou contar. Não adulterarás, não vai olhar para o marido da outra, não vai olhar para o marido, para a esposa do outro, não vou. Não se embriaga com vinho, não vou me embriagar, não vou beber. Não se contamine com a sujeira dessa, não, você entende? É isso ser cristão. Ser cristão não é andar com uma Bíblia debaixo do braço e dizer que vai na igreja. Não. Ser cristão é seguir, praticar os ensinamentos de Cristo. Lembra dos escribas? Os escribas conheciam a palavra, mas eles não viviam a palavra. Volta aqui comigo em Isaías 53. Nós estamos quase terminando e já vamos orar. Temos aqui 2 trechinhos só, mas um pedacinho, enfim. Prometo que logo mais a gente termina. E se demorar um pouquinho mais, você fica aí comigo, tá bom? Voltamos aqui em Isaías 53, versículo 6. Aliás, versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas suas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da linhagem quem dele cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, ele foi morto. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Por causa do homem foi ele ferido. Não foi por causa dele, ele era puro, ele era santo, nele não havia pecado. Designaram-lhe, versículo 9, a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Olha que de novo tremenda aqui a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que Jesus ele foi crucificado com bandidos. Amém? E ele seria, então, enterrado também no meio de todos aqueles bandidos. E aí a palavra do Senhor, para se fazer cumprir o que está em Isaías 53, eu não vou me lembrar o nome dele, diz que aquele rico que passou a ser seguidor de Jesus, não vou lembrar o nome dele agora, se alguém lembrar o nome dele aí, escreve, por favor, me ajuda a pregar, vai? Chegou e pediu o corpo de Jesus e autorizaram, pode levar. E a sepultura que ele havia comprado para ele, que era um homem rico, ele enterrou Jesus, ele sepultou Jesus. Para se fazer cumprir isso, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Versículo 10. E é este versículo que eu queria ler com você. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. E olha que versículo lindo esse versículo 11, gente. Eu amo esse versículo. O versículo de número 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Lembra que eu falei que eu imagino que quando Jesus olhar para a multidão que ficou, ele vai se entristecer? Vai. Porque no Evangelho de João capítulo 6, inclusive o pastor Wilson Dias ministrou o Evangelho de João 6 esses dias. A palavra do Senhor diz, não vou entrar nele com você não, você vai ler na sua casa, é um livro lindo, o Evangelho de João 6. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus ele falou que ele veio a este mundo fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que nenhum daqueles que foi dado a ele se perdessem.
A vontade de Deus é que todos fossem salvos. João capítulo 3, versículo 16, que você conhece bem esse texto, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vontade do Senhor é que todos aqueles, todos aqueles, toda a nação, toda a multidão, toda a humanidade fosse salva. Jesus veio para salvar a todos, mas nem todos o quiseram. Só que Isaías 53, 11 diz que Jesus vai olhar e vai ver o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Quando ele voltar e arrebatar a igreja, nos levar em glória e olhar aquela multidão, meu Deus, aquela multidão de homens com as vestes trocadas, aquela multidão como está registrado no livro das Revelações, no Apocalipse, a palavra do Senhor diz que João ele foi arrebatado e ele viu ali, e ele perguntou para os anciãos: quem são estes? Quem são? Quem são? Quem é esse povo? Aí o ancião falou assim: estes são aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Oh, aleluia. 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 Estes são aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Estes são aqueles que passaram, que padeceram, que sofreram, que foram afrontados, que foram perseguidos, mas como está registrado na palavra, perseveraram até o fim só para estarem aqui com Jesus hoje. Eu creio que naquele momento Jesus ele vai olhar para aquele povo, e por mais que muitos tenham se perdido porque não quiseram olhar para Jesus e servir a Jesus, eu creio que Jesus vai olhar para eles e vai falar assim: Pai, valeu a pena, ô meu amado, valeu a pena. E eu creio em nome de Jesus que eu estarei lá. Eu não sei você, mas como eu disse, eu não abro mão de morar no céu. E meu irmão, minha irmã, você também não pode abrir mão de estar lá. Você tem que ser um destes. Você tem que ser um destes com as vestes alvas, limpas, transformadas, salvos em Cristo. Não abra mão da tua salvação por nada. Faz a tua parte, para que quando chegar o reino de Deus, Ele te encontre preparado para subir em glória. Que Ele te encontre preparado para subir em glória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Paz, irmão Israel, é isso mesmo. José de Arimateia, obrigada, meu querido. Deus abençoe. Vai chegar o tempo em que Jesus vai olhar e vai ver o fruto do seu penoso trabalho, vai se alegrar, e que não seja só lá, que seja aqui também, que neste momento, que neste instante, nesta quinta-feira, às 22h29, 10h30 da noite, numa quinta-feira, com todo mundo tendo que trabalhar amanhã cedo, eu tenho que levantar cedo, 6h10, meu celular desperta. Mas que Jesus, até embacei meu óculos, glória a Deus, mas que Jesus, ao olhar do céu para nós e nos ver aqui na terra, Ele olhe e Ele fale: Pai, tá vendo lá a minha serva, a minha filha Juliana, eu morri por ela. Tá vendo a Emília, paz lindona, tá vendo a Joemília, a Luciana, o Israel, todos vocês que aqui estão, tá vendo lá? Paizinho, tá vendo? Valeu a pena. Tudo que eu passei, tudo que eu enfrentei, tudo que eu sofri, valeu a pena. Toda humilhação, toda rejeição, toda afronta, toda perseguição, valeu a pena por causa lá. Ó. A palavra do Senhor diz que no céu há festa quando uma vida, quando uma alma se entrega para Jesus, não é? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro, diz a palavra. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro.
Meu amado, minha amada, você e eu temos que ser motivo de orgulho para o Senhor. É igual um pai, uma mãe. Se você tem filhos ou talvez ainda não tenham, eu sou mãe, eu tenho 2 meninas. Gente, a maior alegria de um pai e de uma mãe é quando nós temos orgulho de um filho. Agora, quando por alguma razão, eu, graças a Deus, não tenho que dizer isso. As minhas filhas são bênçãos, glória a Deus. Não são perfeitas, mas são bênçãos. Mas tem pai e tem mãe que chora tanto por causa do filho de decepção. A maior tristeza para um pai e para uma mãe é se decepcionar por causa de um filho. Dói na alma. Na alma. Imagina Deus, que foi capaz. A palavra do Senhor diz que ele entregou Jesus. Deus, ele deu o seu único filho. Ele entregou o seu único filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse. Por causa de muitos, Deus entregou Jesus à morte, morte de cruz. Amém. Volta comigo em Lucas. Capítulo de número 17, para nós irmos para a parte final. Versículo 25 foi onde nós lemos, né? Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas. Não foi pouco que Jesus passou, não. Muitas coisas. E seja rejeitado por esta geração. Versículo 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Como eram os dias de Noé, pastora? Já nós vamos ver Gênesis 6, versículo 5. Mas assim como foi nos dias de Noé, versículo 27, onde comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e destruiu a todos. Olha isso, assim como foi nos dias de Noé, também vai ser no dia do Filho do Homem. Também vai ser o dia que o reino de Deus, aí sim se tornará visível. Porque todos verão Jesus voltar em glória. Todo olho verá e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Abra comigo Gênesis capítulo de número 6. Para nós encerrarmos. Gênesis 6. Deixa eu me recompor. Versículo 5. Vamos ler a partir do versículo 1 em diante, amém? Gênesis 6, versículo 1 em diante. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas as mais lhe agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíam as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes varões de renome da antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. De novo, nada diferente do que nós temos visto hoje. Temos visto uma multidão, homens se multiplicando, homens olhando só por aparência e tomando para si mulheres, e não é uma, são várias. Promiscuidade, pornografia, homossexualismo, tanta coisa acontecendo, contrário à palavra. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Deus ficou triste. Primeira vez Deus se arrependeu de ter criado o homem. Disse o Senhor, versículo 7, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, homem e animal, répteis e aves dos céus, porque me arrependo de haver feito. Assim como nos dias de Noé, como será nos dias de Noé, pastora? O Senhor, ele vai tentar literalmente que acabou. Por quê? Por causa da iniquidade, por causa do pecado. Nós começamos a noite de hoje falando do Apocalipse, não foi? O Apocalipse não começou lá no fim, ele começou no céu, no princípio. Quando?
quando entrou o pecado e a iniquidade, a rebeldia. A palavra do Senhor diz que o pecado da rebeldia, a rebelião, é pecado de feitiçaria. E os feiticeiros não herdarão o reino de Deus. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Por que que a palavra diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria? E os feiticeiros não vão herdar o reino? Porque Satanás começou a introduzir o pecado na terra, no mundo, através da rebelião. Versículo 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. E é aqui que eu quero para a gente finalizar. Noé achou graça diante do Senhor, ele fez a diferença, ele era diferente daqueles homens. Ele estava no meio daqueles homens, mas ele não fazia parte, ele não andava, ele estava lá. Assim como você e eu estamos na terra, mas você tem que fazer a diferença. Você tem que ser diferente. Não é porque você está naquele ambiente, você está indeterminado no meio que você tem que replicar aquilo, meu irmão. Você tem que fazer a diferença. Tem que fazer a diferença. Semana passada eu passei uns dias fora. Semana de carnaval, fui descansar um pouco com as meninas, mas glória a Deus, eu nem vi o carnaval passar. E eu fui para Porto Seguro, a gente estava na Bahia. Lugar lindo, maravilhoso. Descansei, aproveitei. Mas sabe o que muitos turistas foram fazer lá? Os turistas foram lá para curtir carnaval. Os turistas foram lá para, entornar o caldo. Os turistas foram lá para cair na farra, na carne. Foi para isso que eles foram lá. Eu tava lá no meio deles, com as mesmas pessoas, não nos mesmos ambientes, que não me convinha. Mas eu estava no meio de um povo que estava com a intenção de entrar na carne, literalmente. Mas, glória a Deus, minha casa e eu fizemos a diferença. Minha casa e eu fizemos a diferença. Noé, porém, achou graça diante do Senhor. E eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Para nós encerrarmos, João, capítulo de número 15, versículo 14. Por que Deus fez a diferença na vida de Noé? E eu creio que nós vamos encontrar o Noé lá na glória. Eu quero conhecer Noé e dar um abraço nele ainda, hein? Noé, capítulo de número... João, capítulo de número 15. E aí nós vamos orar. Versículo de número 14. Emília, você vai para Porto Seguro comigo, Emília? Emília que é a Emília viajante. Emília que gosta de viajar. João, capítulo de número 15, versículo de número 14. Olha o que diz. Vós sois os meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Noé fez a diferença. Por quê? Porque Noé era amigo de Deus. E por que Noé era amigo de Deus? Porque Noé fazia a vontade de Deus. Não foi isso que nós vimos? Noé não se contaminou, procurou não se misturar. A Noé importava agradar a Deus. E a palavra do Senhor diz: antes importa agradar a Deus do que aos homens. Você está preparado para adentrar as portas do reino de Deus? Porque Ele vai voltar. Ele vai voltar. E eu creio que não demora muito a Jesus voltar não, viu? De verdade. Eu creio que não demora o regresso de Jesus. Eu creio. Eu creio que não demora Jesus voltar. Eu creio. Vamos orar? Deixa eu só colocar um louvor aqui para nós, que o Espírito Santo colocou no meu coração. É o Maranata, mas é um medley. E fala exatamente sobre isso, do regresso, da volta e da eternidade. Glória a Deus, vamos orar. Aleluia, aleluia. Aleluia. Glória, glória. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor.
Louvado, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor. A Ti, Espírito Santo de Deus, toda a honra. A Ti, Espírito Santo de Deus, toda a glória. A Ti, Espírito Santo de Deus, todo o domínio, todo louvor, toda adoração e toda a nossa gratidão. A Ti, Senhor, neste momento rendemos a nossa gratidão. Coloco diante de Ti, junto com os meus irmãos, as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, cada nome, cada pedido de oração, cada pessoa apresentada aqui, colocamos e apresentamos em oração a Ti. Ah, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Nesta noite o Senhor falou conosco acerca do reino de Deus, da vinda do reino de Deus. E o texto que nós iniciamos a leitura, Deus, em João capítulo 14, versículo 3, nos diz que o Senhor falava aos discípulos que o Senhor iria para junto do Pai, preparar lugar, preparar morada, mas que um dia o Senhor voltará para nos levar para morar junto contigo. E como eu disse, Deus, eu não abro mão de morar no céu com o Senhor. Então, em nome de Jesus, a mim e aos meus irmãos, como a Tua palavra também nos ensina, nos ajude a permanecer de pé para que não venhamos cair. Como a Tua palavra falou conosco nesta noite, Papai, que os nossos corações não sejam como dos escribas, como dos fariseus, hipócritas, sepulcros caiados. Que o nosso interior, Deus Todo-Poderoso, seja limpo, seja puro. E se até então não era, vem neste momento com as Tuas águas purificadoras nos limpando, nos lavando do alto da cabeça à planta dos nossos pés, em nome de Jesus. Deus, a cada um de nós que estamos aqui ligados online ainda, começa a passear no nosso meio, começa a passar. Deus Todo-Poderoso, se verdadeiramente é o Senhor quem está na direção desta live, se o Senhor foi quem falou conosco nesta noite, se foi o Senhor quem se manifestou aqui na minha casa, onde eu posso te sentir, que onde quer que este meu irmão, que esta minha irmã esteja, ela seja alcançada, ela seja tocada, ele seja tocado pelo Senhor. Que este temor, Deus, que arde em meu coração, que esta presença que arde em mim alcance este meu irmão e que este desejo que eu tenho de morar contigo para sempre arda no coração dele, Papai. Que se porventura estivermos fora da direção, dos caminhos que nos levam a Ti, em nome de Jesus, nos converte, nos traz de volta para o eixo, mas não permita que de forma nenhuma sejamos roubados, não permita que de forma nenhuma sejamos, Deus Todo-Poderoso, levados para lugares que não seja o céu, que não seja a eternidade. Nos dá força, nos dá sabedoria, nos dá vigor, nos dá inteligência, entendimento, direção. Vem sobre nós com o fruto do Espírito. Nos ajude a ter domínio próprio, temperança. Em nome de Jesus, para que os nossos lábios, a palavra do Senhor falou conosco nesta noite e diz que aquilo que sai da nossa boca nos justifica ou nos condena, que dos nossos lábios não procedam palavras de maldição, mas somente palavras de bênção, palavras que nos justifiquem, não que nos condene. Que o nosso lábio, Deus amado, não venha proferir palavras torpes. Como a Tua palavra diz, Deus Todo-Poderoso, que o fruto que venhamos produzir sejam frutos bons, que sejamos árvore frutífera sim, mas que sejam frutos de vida, frutos de paz, frutos de amor, de alegria, que sejam frutos bons. Tudo aquilo que nos leva para longe de Ti, tudo aquilo que nos desvia dos Teus caminhos, em nome de Jesus, nos blinda contra isso, nos faz cegos a estas coisas, nos faz surdos a estas coisas, arranca de nós, Todo-Poderoso Senhor, todo o desejo de nos contaminar e de nos fazer pecar. O Senhor me fez lembrar de Daniel agora. O Senhor me fez lembrar de Sadraque, Mesaque, Abednego, que mesmo ali, Deus, cercado por um banquete, eles não sentiram vontade de se contaminar e eles pediram
nos sirva outro alimento, porque nós não queremos este contamina. Em nome de Jesus, que nós venhamos almejar, que nós venhamos ansiar, que nós venhamos desejar, que nós venhamos buscar somente aquilo que nos leva para mais perto de Ti, que tudo aquilo que nos afasta de Ti, que tudo aquilo que nos contamina, que tudo aquilo que de alguma maneira pode roubar, e que naquele grande dia, quando o Senhor voltar para buscar a Tua igreja como um raio, nos faça ficar, leva para longe de nós, em nome de Jesus. Precisamos sim de coisas terrenas, de coisas carnais, precisamos sim de coisas materiais para poder viver aqui enquanto estivermos, mas acima de tudo que nós mais precisamos, Senhor, é de Ti. Então que o Senhor nos alcance, que a Tua bondade, que o Teu amor, que a Tua misericórdia, que a Tua graça nos alcance, para que possamos estar aptos e preparados, para que naquele grande dia, quando o Senhor voltar para nos buscar, nós possamos subir em glória. E Deus, mais uma vez, que um daqueles que o apóstolo João viu nas revelações, na visão que o Senhor deu para ele, sejamos nós, cada um de nós que ainda está aqui, cada um destes meus irmãos que tem estado comigo, que tem cultuado comigo, que tem buscado comigo, que de alguma maneira o Senhor tem trazido para perto de mim, que sejamos nós em nome de Jesus, e não apenas nós, mas nós e a nossa casa. Que verdadeiramente, como Josué declarou, que nós e a nossa casa venhamos servir ao Senhor. Que nós e a nossa casa venhamos servir ao Senhor. Eu clamo, Deus, pela família de cada um destes meus queridos, pelas esposas, pelos maridos, pelos filhos, pelos netos, pelos pais, pelos irmãos, cunhados, pelos primos, tios, os de perto, os de longe. Eu clamo, Deus, que o Senhor alcance com salvação, que o Senhor alcance com libertação, que o Senhor alcance com vida. Deus, eu quero ver os meus irmãos na glória, eu quero ver a minha mãe na glória, eu quero ver as minhas filhas, os meus sobrinhos na glória, os meus primos, os meus tios, eu quero ver na glória, e esses irmãos em Cristo que o Senhor me entregou, Deus amado, pelo laço do sangue de Jesus, que nós estejamos todos juntos, reunidos em glória, para todos sempre, Senhor. Para todos sempre, Senhor, porque para sempre nós queremos Te exaltar, para sempre nós queremos Te glorificar, para sempre nós queremos Te bendizer, para toda eternidade nós queremos morar contigo e com os anjos, arcanjos, serafins e querubins, declarar que Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus permitindo, dando tudo certo, na próxima quinta-feira estaremos aqui às 21 horas, na Quinta com Deus. Amanhã tem culto na nossa igreja na Glória de Cristo, ali na Rua Guaicurus 1325. Sábado eu vou ministrar no culto que nós vamos ter numa igreja na Assembleia de Deus, Ministério Filadélfia, que me convidou. Estarei ministrando ali no sábado. Fica aí na Avenida CUPC, às 19h30. Domingo, tem culto às 9 horas da manhã na nossa igreja aniversário. Vamos comemorar o aniversário da nossa pastora aqui amanhã. Lembre de dar os parabéns para a pastora Patrícia amanhã, hein? Domingo à noite tem culto e assim nós vamos servindo, buscando, dando lugar e adorando ao Senhor, enquanto Ele não volta para nos buscar. E lá na glória, para todos sempre, nós vamos exaltar. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti, que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e que sobre ti o Senhor derrame a paz. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Continua orando por mim que eu oro por você, tá bom? Deus abençoe.